E aí, meus lindos, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Há poucos dias atrás o Roger Corman faleceu, o que é uma merda. E obviamente eu decidi que o próximo vídeo, né, este vídeo que vocês estão vendo, vai ser sobre um filme do Roger Corman. Isso não vai ser um vídeo biográfico, não vou ficar aqui falando da história do Roger Corman, tem um monte de matéria sobre isso, tem um monte de vídeo incrível sobre isso. Brevemente, o Roger Corman foi, na minha visão, um dos maiores produtores da história do cinema. Além de produzir mais de 200 filmes, ele também dirigiu muita coisa, enfim, estava envolvido com o cinema das formas mais intensas possíveis. Muita gente muito grande na indústria passou por ele, né? Scorsese, Coppola, Ron Howard, Cameron, Bogdanovich, Peter Fonda, Dennis Hopper, gente pra caralho. Justamente porque o Corman tava nesse lugar de potencializar aquilo que a gente entende, né? Como criação cinematográfica. Ah, mas era diretor de filme B, então foda-se, filme B é coisa fina, acho que essa altura você já sabe que eu amo. Porque o filme B, no final das contas, é uma espécie, é um lugar de produção muito fértil, né, para a criatividade, muito fértil, né, para se fazer o que acredita. O Roger Corman, ele não é só, tipo, um gênio, é um mestre, etc. Ele é quase que um super-herói, na verdade. Não é a onda de, ele era bonzinho, dava liberdade pra todo mundo. Óbvio que ele era um produtor, estava pensando em como aquele projeto poderia funcionar, né, financeiramente falando, como fazer a máquina girar e acontecer, mas dentro desse espaço, sim, ele dava muita liberdade criativa e isso rendeu, como eu falei, o início da carreira de muita gente foda, incluindo, né, a própria carreira do Roger Corman, que por si só é maravilhosa. Então, sim, esse é o momento de falar, né, desse cara que eu considero particularmente um dos super-heróis na história do cinema. O filme que a gente vai falar hoje é The Trip. Aqui a gente acompanha o Peter Fonda fazendo um diretor de publicidade, um filmmaker, né? Como eu. E ele tá um bloqueio criativo e fala assim, preciso experimentar alguma coisa diferente. Então ele vai usar o quê? Alucinógenos, drogas, expandir a mente. Né? A gente está falando de um filme aqui que se passa no final dos anos 60, aonde, né, os Estados Unidos vivia todo esse contexto de revolução cultural no geral. Tava muito em voga, não só lá, mas no mundo, né, mas assim, principalmente nos Estados Unidos, essa batalha travada de revolução sexual, revolução feminista, né, toda essa questão dos direitos sociais, a parada da guerra do Vietnã, é um contexto político muito sobrecarregado na época, e acho que o The Trip é interessantíssimo, né, enquanto obra de arte advinda daquele contexto. A gente tem um filme onde a forma suplanta esse contexto. Isso é extremamente interessante. Então o Roger Corman vai fazer uma série de experimentações visuais, formais, né, de montagem, de trilha, que justamente corroboram com a trama do filme, né? A gente tá falando de um filme onde o personagem entra constantemente em várias tripes e alucinações, mas também a gente tá falando de uma obra que dentro desse contexto de revolução quer se colocar em expressão conjunta a esse contexto. Então é uma obra que quer por si só expressar essa atmosfera de psicodelia, de alucinação, que reflete, né, o próprio colapso da moral americana da época. É como se a sociedade americana não pudesse continuar mais vivendo no seu mundo real. E o filme do Corman, através da forma, explicita isso de uma forma incrível. A gente vai lembrar dessa psicodelia explícita em vários outros filmes do momento, em vários outros contextos culturais, os Beatles, caras psicodélicos, The Doors, coisa pra caralho, muito foda. Mas eu acho que aqui, principalmente, eu gosto muito de como ele representa isso, porque não só a forma suplanta, mas também a estética em si suplanta. O Corman estava extremamente, né, conectado com esse contexto e toda a estética do filme vai trazer, né, muito das várias influências que formam esse momento de transformação nos Estados Unidos. Desde as cores, né, a licergia mesmo, aquela coisa colorida, as formas, as ilusões, que hoje já viraram, né, o estereótipo do que é alucinar e tal. Muita coisa foi criada nessa época, mas também toda a estética da moda, toda a estética da sociedade do momento, toda a estética da propaganda do momento, toda a estética da arquitetura do momento. É um filme que, nesse sentido, ele é extremamente capilarizado e enraizado nesse contexto cultural. O personagem do Peter Fonda, quando vai entrando nas tripes dele lá, vai entrando também numa jornada de descobrimento pessoal. Eu acho que muito da expressão do filme se coloca nesse espaço de conexão com
os próprios indivíduos daquela sociedade que naquele momento tava todo mundo em crise, tipo, o que tá acontecendo, pô? O que eu sou, né? Principalmente a jovialidade, a gente sabe que o Corman tava pensando nesse público. O que eu sou enquanto jovem? O que eu quero pra minha vida? O que eu quero pro meu futuro? Eu não sei mais, assim, eu olho pros meus pais, eu não pareço com eles, eu não quero ser como eles, eu quero ser diferente. Essa explosão midiática da crise existencial da jovialidade era um tema muito em voga no momento. E o filme, justamente nessa transe do Peter Fonda, coloca ele com os medos dele, coloca ele com esses traumas do passado, tem toda a questão, né, da esposa dele que ele tá se separando, tem principalmente um medo muito grande de morrer, assim, como se isso fosse algo eminente, terapia dos sonhos, né? Essa espécie de descobrimento pessoal através da potencialidade dos alucinógenos, onde tudo é muito louco, muito estranho, muito diferente, muito divergente. Então, assim, esse descobrimento pessoal é muito interessante dentro do filme, mas quando a gente começa a expandir isso, ó, não tô falando de expandir de verdade, não, expandir só o pensamento, a gente consegue ver que essa crise existencial e essa análise, né, essa jornada de descobrimento também é uma jornada de descobrimento da própria sociedade americana, que naquele momento de crise, de várias e várias revoluções sociais, se entende, né, como uma sociedade hipócrita, moralista. A gente tem essa percepção de que a droga, ela serve para revelar, para abrir a mente. Muito do traço psicodélico da época vem desse lugar. Então a sociedade americana nesse momento se revela hipócrita, se revela moralista. E o filme do Corman está conectado com todos esses pontos, tanto com o individual, enquanto a percepção dessa crise própria, como o indivíduo dentro da sociedade. Ele nunca leva para um lado tipo, o indivíduo é puro. Ele sempre está conectando isso. E por fazer essa conexão tão bem, né, utilizando a forma, utilizando a estética, para suplantar, novamente como eu disse, esse lugar de descobrimento e crise existencial individual, mas também do indivíduo se entender numa sociedade que está em constante modificação naquele contexto, o filme do Corman acaba sendo uma base para o próprio estereótipo do imaginário do que era esses anos 60. É muito louco como a gente vê hoje, muita coisa que faz referência a essa época vai buscar referência nesse tipo de estética e forma que o Corman traz aqui em The Trip. O próprio Era Uma Vez em Hollywood de Tarantino, pô, se você gostou, se você curtiu, vale muito a pena conferir o The Trip. O Tarantino homenageou o Corman recentemente em Cannes, esse vídeo é muito fofo, inclusive, tem no YouTube. Então, assim, muito desse estereótipo construído do que foi esses anos 60 psicodélico, sexo, drogas e rock and roll da forma mais bem colocada possível, tá aqui em The Trip. O que eu mais gosto no filme é como convive muito bem, né, essa fábula junto a essa realidade energética e imersiva, porque nas alucinações especificamente é tudo muito fabuloso, é tudo muito contemplativo sobre esse momento de expansão da mente, de se deparar com seus próprios medos, de se deparar, né, com suas próprias confusões mentais, mas no momento que o Corman volta, no personagem do Fonda, volta para a realidade, a câmera do Corman é muito ágil e agente, né? Ela tá sempre agindo, ela tá sempre presente aqui. É muito louco, tipo assim, nas alucinações, por exemplo, tem cenas onde ele traz a questão do horror. É muito do que ele era um diretor de horror, principalmente. Então traz essas influências. Ele era muito fã da Edgar Allan Poe, tem várias adaptações da Edgar Allan Poe. Essas referências góticas estão presentes e tal. E quando a câmera vem, né, pra fora da alucinação, a gente lida com essa cidade extremamente ativa. Então tem muita cena na rua, tem muita cena das publicidades da época, tem muita cena dos letreiros iluminados e principalmente a cena das pessoas da época, das festas, né, regadas a muitas alucinações e tal. Porra, tem uma cena específica de festa, eu queria só destacar essa cena, que acho que é uma das cenas favoritas de festa na história do cinema, foda-se. Que é um negócio assim de maluco, tá ligado? De maluco. A câmera agente mesmo dentro da festa. E o negócio começa, sabe? Esse sentimento de expressão pura de cinema, de estética e som. O Corman materializou aqui perfeitamente. The Trip é um filme muito maneiro. Filme curtinho, 1h20. Acho que vale muito a pena você conferir. Se você não conhece o trabalho do Corman, ele tem o estereótipo e a conservação do que foi justamente esse momento de crise social nos Estados Unidos, esse momento de, né,
todo mundo querer expandir, querer ir pra outro lugar, querer se descobrir. A chegada realmente dos alucinógenos em alta, assim, e é como a arte, como um todo da época, não só o cinema, expressava muito isso. O Corman também expressou. Então é isso. Eu queria falar sobre The Trip, um pequeno pedaço do legado gigantesco de Roger Corman, um grande super-herói pra mim, pessoalmente, acredito que pro cinema como um todo. E é isso, acho que vale a pena você conferir se você não conferiu o Corman. Vale a pena, pra você que conferiu, já assistiu, se não assistiu, vai ver também. É isso. Compartilhe o vídeo com seus amigos que gostam de cinema. Se inscreve no canal. Comenta o que você achou. Comenta se você tem alguma relação com o Roger Corman especificamente. O que você acha do trabalho dele, do legado dele. E é isso. Assim eu me despeço de vocês. A gente se despede do Roger Corman. Valeu.